Já testei os coolers todos. O Freezer 35, o 360 Liquid Freezer 2, o Dark Rock 4, não confundir com o Dark Rock Pro 4, e com o D15S, o grandioso D15S, quer dizer, o D15. Este é o S. Testei com o 12.900K, já vou mostrar os resultados. Com cada dissipador, eu testei com as ventoinhas a 100%. E testei três formas diferentes. Em stock, que ele está autorizado a gastar até 240 watts, mas normalmente não vai até lá, já lá vamos. Com 175 watts, o limite introduzido manualmente na BIOS, não deixar passar de 75, e com 125, porque 125 é o TDP base. Os processadores agora têm o TDP base e o TDP boost ou TDP máximo. Já tinham no passado, só que não vinha descrito, ok? Mas tem um limite máximo que, estando autorizado, ele consome até, e tem um valor básico que em algumas motherboards até vem esse pré-ativado, ok? Spoiler alert. Posso já adiantar todos, só vou pegar nesse que é o que está mais à mão. Todos estes dissipadores são extremamente silenciosos com a ventoinha a 100%. Nenhum deles é ruidoso. Nesse aspecto, 10 de 10 a minha avaliação. Todos eles passaram com muito e grande mérito. Ora bem, tenho aqui a minha tabelinha. A minha super tabelinha que eu fiz. Alto estilo. Então vocês. Estão aqui as temperaturas, já de gás. Aqui em cima a temperatura ambiente que decorreu o teste. A temperatura máxima que atingiu quando falhou, quer dizer que bateu 100 graus e ele fez down clock. Portanto, não conta, quer dizer que se não fizesse down clock a temperatura continuaria a subir, neste caso não sobe porque ele baixa, mas bateu 100 graus e aconteceu down clock, eu marco como falhou. O delta, a diferença da máxima e da ambiente, e aqui é só caso a temperatura ambiente fosse 25 graus, qual seria a temperatura final, havendo uma relação direta entre a temperatura ambiente e a temperatura do processador, que neste contexto, se não houver mais nenhuma variante, sim, há uma relação direta entre a ambiente e a do resultado final. Se não houver mais variante no processo. A variação de temperatura ambiente foi minúscula, eu só aponto porque eu aponto sempre, não vai haver um teste que dá tipo 2 graus, mas se formos ver para 240 watts, com asteriscos, ou seja, em automático, como ele vem, conseguir o Liquid Freezer 360 e o D15 conseguiram, mas o D15 na prática não vou recomendar. O D15S só traz uma ventoinha e tem uma pequena diferença do outro, não interessa. O D15S bateu 98 graus. Se a temperatura ambiente fosse 95, na mesma situação, iria bater 102 graus e meio, não é? Portanto, não recomendo nenhum air cooler destes para deixar o processador em automático. Qual é a nuance aqui? Por exemplo, no mesmo teste, que neste caso foi o Cinebench, que nós vimos aqui que no Cinebench e o Blender ele consumia exatamente a mesma coisa, 2 ou 3 watts diferença, o Cinebench é só mais prático. O que é que aconteceu? Por exemplo, no Freezer, no Liquid Freezer, ele estava a consumir, naquele teste de Cinebench em loop, 220, 225, acho que não chegava aos 230, ou pescava nos 230 e baixava, não era? Nos dissipadores, ou melhor, em todos os outros, mas mesmo no D15 que não chegou aos 100 graus, ele estava sempre 10, 15 watts de consumo a mais. Ou seja, o comportamento que eu reparei é, a partir do momento que o processador passava dos 90 graus, o consumo de energia aumentava. Que é um comportamento perfeitamente normal em processador. Isto não é novidade desta arquitetura, é normal.
Neste caso eu reparei que era ali na casa dos 90, 89, 90, notava-se logo ele aumentar o consumo de energia e em vez de andar entre os 220, 225 a maior parte das vezes, 240, 245, pescava nos 250. Não sei se não vi um pico de 260, acho que não, mas não interessa, eu gravei e vai aparecer aqui. O que é que surpreendeu aqui? Com 175 watts, o 35 aguentou com pouca margem, mas aguentou. O pequerrucho! O pequerrucho! Que eu por acaso não sei o preço dele, eu acho que são 50 paus. Se for 40, cara, este dissipador é simplesmente extraordinário, se ele custar 40. Mas eu estou na ideia que o preço anunciado dele era 50. Se for 40 é extraordinário o que ele faz por aquele preço e tendo em conta o tamanho. Se custar 50 é bom. É bom. E vocês já vão comprar com o Dark Rock. Está aqui. 82 graus. Na mesma situação do Dark Rock 4, que é maior fisicamente e custa 70 paus. Os dois extremamente silenciosos. O D15 74 graus aqui já aguentou. Portanto, para 175 watts na 12ª geração de Intel, lembrando que a temperatura ambiente são 20 graus a 25, por exemplo o Freezer 35 daria 91. E ele aguentou, mas eu não recomendo o Freezer 35 para este nível de carga. A margem é pequena e isto foi em bancada aberta dentro de uma caixa, não é? É diferente, vai sempre estar mais quente, depende da caixa, depende da placa gráfica, depende das ventoinhas e com a ventoinha a 100%. Portanto, o Freezer 35 eu aqui recomendaria assim na boa para os 125, porque isto é 100% de carga em loop, ok? E mesmo que fosse 25 graus o pico teria sido 75, portanto dá para usar tranquilo. 125 watts. Imagina que vais comprar um i5 desta geração, 12ª da Intel. Pá, recomendação minha, vai, quer dizer, depende do i5 e depende dos settings, depois vamos ver, mas à partida eu recomendaria sem problema nenhum o 35 para qualquer i5. O que, tendo em conta o preço, também bate certo. O Dark Rock 4, pá, não é à vontadinha, mas pode usar com 175. Por exemplo, para um i7 que tem o TDP menor, eu já recomendaria o Dark Rock 4 com alguns cuidados a ter, não abuses, mas se calhar com uma minúscula afinação, como eu já mostrei a fazer, que mantens praticamente o mesmo desempenho, mas a temperatura e o consumo cai bastante. O Dark Rock 4 já encaixaria bem num i7 12ª geração. E obviamente que aqui 125 watts o D15 é tranquilo, não se coça. O que é que nós reparamos aqui que é uma coisa comum? E aproveito este exemplo e que fiz estes testes todos para mostrar o que eu já tenho explicado e já mostrei, mas fica melhor, mais explícito aqui. A diferença de temperatura entre dissipadores costuma ser maior, há outras variantes, mas costuma ser maior, quanto maior o consumo de energia também. Por exemplo, se vires aqui o D15, a 125 watts, só dá 2 graus de diferença para o Dark Rock 4 da Be Quiet. Para este, aquele monstro, só dá 2 watts de diferença para este, que também é meio monstrinho, mas é menos. Mas quando pões a 175 watts, olha, a diferença aumenta. Já passa de 74, já são 8 graus, já não é 2. A única coisa que foge aqui à regra é estes 71 graus a 125 bateu o Freezer 35. Eu deixei os 71 aqui marcados porque efetivamente esta temperatura foi registada durante o decorrer do teste. Mas na prática, o processador andava nos 67, 68, 66, ali na casa dos 67, eu lembro-me perfeitamente. Ele mantinha sempre essa temperatura, 66, 67, 68, 67, por aí, o freezer. Só que houve um núcleo, num preciso momento, durante o teste, que bateu 71. E então, pá, deixei aqui por buscar consciência. Tudo isto são as temperaturas máximas registadas durante o teste, ok? Mas este aqui foi um flick. Na prática ele ficou um bocadinho menor. É assim a única exceção. Porque vê-se o padrão de comportamento. Por exemplo, no 360, no Liquid Freezer, se vis o... Olha aqui, o Dark Rock, em relação ao Water Cooler, está a 10 graus de diferença. Do Water Cooler para o Dark Rock, em 125 watts. Certo?
Mas olha quando tu passas para 175. 82 já vai para 68. A 200 e tal, 83 nem conta porque falhou. Portanto, seria no mínimo 17 graus de diferença. Quanto maior o TDP, maior a diferença entre dissipadores. E é isso. Portanto, nenhum me desiludiu, tendo em conta o tipo de carga que eu lhe dei. Freezer 35, Dark Rock 4, NHD 15S da Noctua e o Freezer 35, o Freezer 360 da Arctic. Portanto, são dois da Arctic que temos aqui. Nenhum desiludiu, nenhum. Acho que todos eles cumpriram o papel, todos eles extremamente silenciosos, tendo em conta que o bicho ainda é relativamente difícil de arrefecer, mas é controlável com alguns tweaks que eu já ensinei a fazer, não é? Sem praticamente perder desempenho.